Os saudações. Eu quero falar com você a respeito de alta performance. O caminho da alta performance, da excelência, não é um processo linear. E é por isso que muitas pessoas se frustram com os pequenos fracassos que decorrem desse processo, que ocorrem nesse processo na busca pela excelência. Saudações, meu nome é Carla Ribeiro, eu tenho 40 anos de artes marciais, 40 anos de alta performance em prática e 10 anos estudando, desde 2003, estudando a alta performance, para falar com você a respeito dessa trajetória, desse caminho e por que a frustração faz parte do caminho da alta performance. E é por isso que muitas pessoas desistem desse caminho, porque essas pequenas frustrações, elas desanimam, mas elas fazem parte desse processo que não é linear. É preciso então saber que nessa busca pela excelência, o resultado não vai advir tão rápido. Muitas vezes você deseja ver logo um resultado para um trabalho, para um treinamento que você está fazendo, tem se dedicado a um determinado treinamento, tem sentido as dores da dedicação, se for uma parte física, as dores da prática, o cansaço talvez da repetição e da prática, que é fundamental e impossível existir um resultado de excelência sem essa prática, essa repetição constante. Isso faz parte do caminho da excelência. E muitos ficam pelo caminho exatamente por causa dessas pequenas frustrações. E às vezes se dizem, para justificar esse desejo de parar, que não tem talento para a atividade. E eu digo a você que o caminho para conquistar um título mundial, por exemplo, se você é um atleta, entrar no Guinness Book por recorde ou algo parecido, ele passa também por caminhos de frustrações. E eu lembro que quando eu comecei a fazer a lutar no comitê, no karatê, eu já contei essas experiências, eu fazendo um treinamento com o mestre Testa, e eu batia, dava um soco nele e ele não recuava muito, parece que meus golpes não faziam muito efeito. E em determinado momento ele até fazia uma certa zombaria da força que aqueles golpes estavam tendo. O efeito nele era muito insignificante, para ser bem direta, bem sincera com vocês. E eu fiquei muito indignada e muito frustrada com aquilo, mas muito decidida a me dedicar mais. E essa dedicação que foi na forma de treinamentos intensos para aumentar a força física. Eu sempre tive muita explosão muscular, me desenvolver mais. Com o treinamento é possível desenvolver explosão muscular. E tem muitos atletas que eu vejo que se preocupam muito, por exemplo, com a força e por causa disso ficam lentos. E aí no ringue, no tatame, o adversário não sente muito o impacto que poderia sentir se aquele mesmo golpe fosse aplicado com explosão muscular, com kime, que a gente fala no karatê, que é aquela firma, que é aquele movimento final que exige a técnica, a apuração do giro de quadril, giro de pulso e a concentração necessária no ponto necessário na aplicação do golpe. E isso para várias outras coisas. Então essa frustração temporária, ela faz parte do progresso. E eu lembro que depois de um tempo fazendo esses treinamentos, eu fui fazer uma luta com ele e machuquei ele com os meus golpes. E logo depois eu quebrei a costela de um outro colega, trinquei a costela de um outro, e até adquirir a técnica para segurar a pancada nas competições, eu fui desclassificada por algumas vezes, até ter essa técnica de aplicar o golpe com mais potência quando assim desejava. Então, o que exige de você é o foco naquele movimento, é a consciência de que é um processo que não é linear
e que é necessário focar com qualidade no longo prazo, sem drama, sem emoções, sem estabelecer prazos fantasiosos, porque isso exige tempo de amadurecimento, tempo de prática, tempo de despertar e tempo, inclusive, de descanso, porque o descanso ele faz parte do processo de aprendizado. E quando não há esse descanso, muitas vezes a pessoa se lesiona quando é um atleta. Quando não há esse descanso, por exemplo, é um palestrante ou é um outro profissional, ele fica exausto e aí não consegue apresentar o resultado que poderia apresentar. Porque, por vezes, a pessoa tem conhecimento técnico para performar bem. Mas, exatamente por ter uma expectativa irreal daquele processo, por não entender que aquela qualidade de longo prazo, exige esse foco de qualidade de longo prazo, ela para pelo caminho. A pessoa para pelo caminho. Na verdade, todo mundo iria atrás da alta performance, da excelência, se ela fosse tão fácil, se ela fosse fácil. E na verdade é exatamente essa impaciência para lidar com essas frustrações temporárias que fazem parte, sim, do processo de alta performance, que faz com que muitas pessoas desistam. Mas não desista, não desista. Uma vez que você tomou a decisão de adquirir algo, de dar determinado resultado, de se esforçar para conquistar aquele espaço, comprometa-se com esse objetivo. E esteja ciente de que esses fracassos, essas frustrações fazem parte do processo. E não dê atenção demasiada a elas, não. Porque esse amadurecimento requer essa consciência e requer também que aprenda a apreciar o processo. Porque quando o objetivo, por exemplo, é ser uma campeã mundial, quando a gente conquista o campeonato mundial, é uma alegria muito grande. Você sobe no pódio, você tem aquele momento de êxtase, de alegria, mas ele já vem acompanhado com o sentimento de qual é o próximo passo. É como se nós, seres humanos, fôssemos eternamente insatisfeitos. E é interessante porque a própria mídia nos ajuda com isso e nos atrapalha a curtir aquele momento. E se isso também se estendesse por muito tempo, a gente não se dedicava tanto ao próximo passo, à próxima conquista. Então tudo faz parte disso e tudo influencia e nos ajuda a ter um sentimento de escassez que não deve ser o que deve dominar o seu coração, não deve ser o que deve dominar a sua mente. Mas o sentimento, sim, de estar fazendo o seu melhor. Não se contente em fazer menos do que o que você pode fazer, mas aprenda a curtir o processo. Aprenda que tudo isso faz parte, que é importante também aprender com essas frustrações ou mesmo com as derrotas, porque as derrotas ensinam muito. Em regra, ensinam mais do que as vitórias. E quando eu falo assim daquele processo de subir no pódio, comemorar, a própria mídia, eu falei da mídia, porque ela pergunta assim, e agora, Carla, campeã, qual o próximo passo? O próximo passo é curtir o momento. O próximo passo é curtir o que você está vivendo agora. O próximo passo é você estar curtindo o seu processo. Porque isso é só teu, isso ninguém pode tirar, isso ninguém pode tirar de você. Isso é uma vivência pessoal, é uma experiência única, é só tua. Não deixa ninguém tirar isso de você. Ok? Saudações a você, eu quero agradecer a você que está acompanhando aqui o Zanchin. E a gente volta a falar mais a respeito desse processo, desse caminho de alta performance. Saudações! Os